Já estamos aqui na reta final do nosso programa. Nós vamos aqui com uma informação muito importante. Temos aqui connosco a doutora Stella Veiga, que é pediátrica. Bom dia, muito obrigada. E hoje vamos falar aqui de uma situação que nos assusta bastante. Quando falamos de meningite e depois com as sequelas que isso nos pode trazer, assusta-nos sempre, principalmente então nos bebés, não é, doutora? Sem dúvida. A meningite, digamos, está no imaginário da sociedade, de todos os pais e também dos profissionais de saúde. Porque, para além de ser uma doença grave e potencialmente fatal, como disse bem, pode deixar sequelas graves a nível neurológico. E hoje vamos falar da meningite. Como é que se diz o nome? A meningocócica, exatamente. Por isso, é uma meningite que pode atingir os bebés e que nós podemos ter a sua prevenção, que é muito importante e é sempre aqui de louvar, porque os médicos têm vindo aqui sempre com um intuito e um propósito, que é prevenir estas doenças que nos podem vir a trazer a infelicidade de uma família. Sem dúvida. A meningite meningocócica é das doenças mais graves, doença invasiva mais grave que nós temos na criança. Nomeadamente a meningite meningocócica. É uma bactéria que tem vários serogrupos, vários tipos, mas os 5 principais, e isto designa-se pelas letras do abecedário, tem o A, o B, o C, o W e o Y. E, de facto, para prevenirmos a meningite, não há nada como vacinar as nossas crianças. Porque há vacina para isso. Há vacina para os diversos serogrupos que eu falei. Isso que ia perguntar, com que idade é aconselhável tomar a vacina para a prevenção da meningite? Quanto mais cedo, melhor. A Comissão Nacional de Vacinação, em conjunto com a Sociedade de Infecciologia Pediátrica... É obrigatória essa vacina, doutora? Há vacinas que estão no Programa Nacional de Vacinação e, portanto, são distribuídas de forma universal e gratuita. Essa vacina, há vacinas para vários tipos de meningite, e nomeadamente para o meningococo, a vacina meningocócica. Temos para o serogrupo C, a vacina já está introduzida desde 2006. Nas últimas décadas, digamos que era o serogrupo predominante, mas desde que houve a introdução da vacina, reduziu consideravelmente. Portanto, isso é um bom indicador, não é? Portanto, é preciso continuar, efetivamente, a vacinar. A pergunta que faço é quais são... Os sintomas, não? Não, também pode ser. Quais são os sintomas? Mas ia perguntar quais os grupos, talvez da faixa etária, que se deve vacinar, ou quais são os grupos de pessoas que estão mais suscetíveis a contrair a meningite? A meningite existe em qualquer grupo etário, mas é muito mais prevalente nos pequenos lactentes, portanto, abaixo do ano de idade. Normalmente é os mais crianças. Porque têm menos imunidade, não é? E como têm menos imunidade, as crianças ficam mais expostas a esse mais tipo suscetíveis, tal como as crianças que tenham déficits imunitários, não é? Pois. Depois, ao longo do crescimento da criança, diminui um pouco a incidência, até que depois, em alguns países, já há um novo pico nos adolescentes. Portanto, a importância da vacinação, não só nos pequenos lactentes, mas também na altura da adolescência. Como eu estava a dizer, relativamente aos vários meningococos, temos também uma vacina que faz parte também do Programa Nacional de Vacinação, que é a vacina contra o meningococo B, que neste momento é o mais prevalente em Portugal. E essa vacina é dada logo aos 2 meses, lá está, onde faz uma proteção mais precoce. Os pais portugueses têm essa tendência de aderir a essas vacinas ou não? Os pais portugueses são fantásticos. Nós temos, de facto, os índices de vacinação mais elevados de todo o mundo. Todo o mundo? De todo o mundo. O Programa Nacional de Vacinação iniciou-se em 1965 e com o ensino em saúde que tem havido ao longo dos anos e, no fundo, o impacto positivo que as vacinas têm na redução das doenças infecciosas graves, não é? Clássicas da medicina, o sarampo, a meningite. Portanto, há uma grande aderência por parte dos pais portugueses. Doutora Stella, quais são os sintomas desta doença? Antes de falar só dos sintomas, vou só falar de outra vacina, só para terminar a parte da vacinação, que é a vacina contra os outros 4 serogrupos. Para nós percebermos melhor, por isso, há determinados tipos de vacina para determinados tipos de meningite. Exatamente, como eu falei. E deve-se tomar todos. E deve-se tomar todos. Portanto, de acordo com o Programa Nacional, há a tal vacina contra o meningococo C. Vacinas? As vacinas são, portanto, para o meningococo C, que está no Programa Nacional de Vacinação, para o meningococo B, que está no Programa Nacional de Vacinação, e depois temos outra vacina, que é chamada tetravalente, porque é contra 4 serogrupos do meningococo. Mas essa já não é considerada obrigatória, não é? Essa não está no programa, ainda não está. De facto, é contra o grupo A, C, W e Y. Mas quem quiser pode Exatamente, pedir. Quem quiser pode. Aliás, a Comissão Nacional de Vacinação, a Sociedade de Infecciologia Pediátrica, recomenda
a sua prescrição, portanto é através de prescrição médica, o mais precocemente possível, a partir das 6 semanas de idade. Não vamos esquecer que as meningites têm consequências gravíssimas. As pessoas podem ficar com alguns problemas a todos os níveis, até podem ficar numa cadeira de rodas, não é? Sim, sequelas neurológicas, situações perda Queria só auditiva. saber os sintomas, que é para os pais estarem atentos em casa. É importante. Qualquer tipo de doença invasiva grave, principalmente nas crianças pequenas, tem determinados sintomas que podem ser inespecíficos. Portanto, as manifestações clínicas da meningite dependem do grupo etário. Muito bem. Nos pequenos bebés e, sobretudo, abaixo dos 3 meses de idade, digamos que a febre é um indicador. Febre alta, difícil de ceder. Mas a febre é comum a muitas outras patologias, até inocentes, não O é? Na ideal é estar a criança. ser seguido por um pediatra atento e os pais também naturalmente conhecem como ninguém o seu bebê e estarem atentos a pequenos detalhes. Isso que disse não é muito importante, porque há um indicador que é a sensação subjetiva que os pais têm que o seu bebê não está bem. Pois. Até do ponto de vista de coloração, não está rosado, geme. Eu sempre ouvi dizer toda a minha vida, é preciso ter muita atenção ao cair da cabeça do bebê. É importante e é importante a fontanela. Quando são bebés pequeninos, Pois. aquela membranazinha que há, às vezes pode estar tufada, pode estar dilatada, digamos assim. Doutora, eu vou-lhe pedir desculpa, estamos Sim, fora de tempo, diga. muito mais Muito temos obrigada. para falar. De qualquer forma, é fundamental dizermos Muito que a obrigada. prevenção, Obrigada, eu. há vacinas para dar aos seus filhos. Não percam esta oportunidade de ter os seus filhos saudáveis. Por isso, nós temos de despedir, vamos deixar Muito amanhã obrigada. cedo. Amanhã cá estaremos, Amanhã à mesma mais. hora. Beijinhos. Até amanhã. Auditivo. Ouvir é viver melhor.